E aí, gente, já nem Science aqui. No episódio de hoje, eu quero falar sobre um tema que, na verdade, eu resolver um problema conceitual, né? Que é o problema que algumas pessoas, até pessoas que jogam esses jogos, como o Tibia, por exemplo, não reconhecem o Gold Farming como trabalho, né? Eu não sou um cara que faz Gold Farming, embora eu já escrevi um livro no tema, que tem. Não é só sobre esse tema, mas especificamente sobre economia de jogos online, de MMORPG, né? Que tá no nosso Instagram, no nosso canal. Tá sendo vendido na Amazon, né? E mesmo depois disso também, fui aprendendo mais sobre esse tema cada vez mais. E foi estranho recentemente que eu vi que algumas pessoas, até do meio, até que fazem Gold Farming, que não estão considerando como emprego, né? Embora socialmente eu concordo que tem pessoas que podem discordar que seja um emprego, do ponto de vista econômico, não é minha opinião aqui, porque tem coisas que podem ser nossa opinião. Como eu disse, socialmente, de repente, você pode dizer que alguém que ganha dinheiro jogando um joguinho online, matando monstros, que eu vou explicar como funciona, não seja emprego, né? Mas, né, embora eu não faça isso, eu conheço pessoas que façam isso e conseguem tirar o suficiente, né? Eu vou mostrar alguns exemplos, mas do ponto de vista econômico, ele é, sim, um emprego. Esse é o meu objetivo, é sanar esse problema, né? Eu já falei sobre esse tema em outros vídeos do canal, e até que eu não lançou o livro, mas eu quero só mostrar o básico. Esse daqui é o site chamado Player Auctions. É relacionado à venda e compra de moedas em vários jogos. E aqui a gente tem o Market Price Tracker, que ele cataloga os preços ao longo do tempo de diferentes jogos. Esses preços estão em dólares. Então, por exemplo, se você tiver 700k, 700 mil Gold, que é a moeda do World of Warcraft Dragonfight aqui, ou outras versões do World of Warcraft podem mudar, né? Servidor também, para servidor também muda. Se eu tiver esse número de gold, você vai ter 39 dólares. Você pode trocar isso por 39 dólares, né? Principalmente se o jogo tiver RMT, né? Que é Real Money Trading. Você consegue trocar o dinheiro do jogo pra vida real. Final Fantasy aqui, 80 milhões de gil, 42 dólares no geral, né? De servidor para servidor, de vendedor para vendedor, pode mudar. Lost Ark, 100 mil gold é igual a 60 dólares. Você já pode ver em vários jogos assim, Tibia, 18 dólares é 10 mil k. Então, nesses jogos, o dinheiro que você consegue no jogo, seja por itens, quests, principalmente por venda de itens de personagens, você gera dinheiro, né? Até pessoas também podem vender personagens no Tibia, por exemplo, direto por dinheiro de uma vez, Tibia Coin, né? Que eu vou explicar, que é uma criptomoeda, né? E vários desses jogos têm essa questão de você conseguir trocar dinheiro do jogo por dinheiro na vida real. E por que isso é possível, né? Porque as pessoas que jogam no jogo, que passam horas jogando o jogo, elas veem valor nesse nos itens que tem no jogo, no dinheiro do jogo também. Ele tem um valor. Tem uma inerente dificuldade de você conseguir esses itens que permite que esse valor seja estável. Se o jogo diminuir a dificuldade dele, de matar monstros e tal, os quests, de conseguir mais dinheiro, o preço é, deflaciona, né? Ele diminui. É, porque. Não, perdão, ele inflaciona, na verdade. O preço aumenta das coisas dentro do jogo, só que o preço aqui para dólar vai diminuir. Porque você tem mais itens do jogo e o valor diminui, né? O valor do mercado dessas moedas diminui. Então, nesses jogos, a gente tem literalmente uma economia. Foi descrito inicialmente por um economista de uma universidade nos Estados Unidos, que é o Edward Castronova. Posteriormente, outros, como o próprio fundador do Tibia, escreveu a tese dele de mestrado nesse tema, analisando a economia do Tibia e escrevendo alguns atributos de Gold Farming. Enfim, Albion Online, vários jogos têm essas questões, RuneScape. Então, existe isso daí. E World of Warcraft, principalmente na China, tinha milhares de pessoas, milhares de jogadores que
trabalhavam apenas com wood farming. Tinha até aqueles cafés que tinha lá os computadores, que eles ficavam só farmando o dia todo e isso era o trabalho deles. A única fonte de renda. Principalmente se a moeda que você tem no seu país não é o dólar. E o dólar em relação à sua moeda seja bem alto, você consegue mais dinheiro ainda, né? Então, se, por exemplo, vamos supor que você ganha, é, vamos supor, em Tibia, cerca de o equivalente a US$ 180 no Tibia, né? Você, personagens, itens, não importa. Você vendendo, né? Fazendo Tibia com isso. E você troca por dinheiro de real, né? E então, no caso, a gente tem essa questão do valor agregado dessas coisas, né? Só que algumas pessoas, eu tenho visto alguns vídeos nesse tema e também opiniões de algumas pessoas, que embora sejam pessoas que eu gosto dos canais, né? Que estão falando que são contra essa opinião de que Tibia ou outros jogos são emprego, né? Eu peguei Tibia, por exemplo, porque é um jogo bem conhecido no Brasil. É, e aí tem essa questão, será que a gente pode dizer que um jogo pode ser um emprego? Por exemplo, esse vídeo Quanto aqui, custa os itens? que fala sobre esse tema, eu recomendo, eu vou deixar na descrição. Não, não, não é esse daqui não. Calma aí. É outro. É que trabalhar versus jogar Tibia, né? Ele vai dar uma opinião dele, por exemplo. Só que algumas pessoas dão uma opinião. é, Por exemplo, isso aqui, confusão do Tibia, confissão do Tibia emprego. Enfim, eu não quero falar só sobre o Tibia, é sobre todos os jogos como um todo. Todos os jogos. World of Warcraft, principalmente, Final Fantasy, Lost Ark, New World. Todos os jogos que pagam bastante, né? O o Skyrim, né? Que tem US$ 182. Eu quero tentar mostrar, do ponto de vista econômico, é sim trabalho. Porque a definição de trabalho não é a que você acha, que você pensa. É a que é, de fato, teoricamente, a definição de trabalho, né? Então, primeiro, esse é um exemplo do Economist, um jornal de relacionado à economia. Tá falando aqui sobre um tema que viralizou por um tempo atrás, de um jogador que tava sustentando a sua família jogando um jogo chamado RuneScape. Versão old school. Tem a versão mais recente, mas tem o old school que ele joga old school, né? É, Aí aqui, a lei de suprimento e demanda é ignorada na Venezuela, mas não online. Então, aqui não sabe, a Venezuela tem vários problemas com intervenções socialistas na economia que fizeram com a moeda bolívar de lá ficar uma bosta, né? E aí, um jogador, aqui eles vão falar sobre Tibia aqui, sobre RuneScape também, é um jogador da Venezuela. Ele tava sustentando a sua família somente com o dinheiro do jogo, do RuneScape, né? Farmando itens, enfim, vendendo e fazendo dinheiro no jogo, né? Aqui no caso, eu tava procurando aqui o valor do Bolívia, né? Então, parece que é esse VES aqui, Venezuela Bolívia, né? Bolívia da Venezuela. $1 é igual a 24, não sei se é 24 mil, enfim. É um valor bem alto, né? Deixa eu ver aqui. Um Bolívar para $1. Então é igual a tudo isso de dólar. $1 é igual a tudo isso de Bolívar, no caso, né? Esse valor enorme aqui. Então, é bem. É impossível você conseguir, mesmo trabalhando, conseguir ter uma boa qualidade de vida ali, né? Porque o governo tomou tudo, né? Então, o que que ele fazia? Tem uma entrevista aqui. Ah, uma coisa antes da entrevista, né? Tem aqui essa notícia também sobre como uma queda de energia afetou o RuneScape, porque tava sendo uma forma das pessoas conseguirem dinheiro na Venezuela pra conseguir sobreviver, né? Mas teve uma crise de energia que fez as pessoas pararem de jogar, enfim, sem energia você não joga. E aí, aqui, por exemplo, nós sabíamos que na Venezuela tinha muita gente que trabalhava jogando RuneScape. Passavam todo dia pegando, né, coletando ouro virtual, ouro do jogo. Aí, deixa eu
ouro do jogo, que é mais rentável que o emprego lá. E o apagão causou uma crise econômica no mercado virtual do jogo, que muitas pessoas jogavam lá pra isso, né? Aí, aí vai falar sobre isso, né? Enfim. Ninguém está falando sobre a verdade da crise da Venezuela e a dizimação. Nossa, tá difícil esse Twitter, hein? E a dizimação ah, do RuneScape Old School, da indústria de ossos e dragão no jogo, nem brincando. É a maior exportação deles. É triste, né? Enfim. E aqui é uma entrevista com o venezuelano que ficou famoso por conta disso, né? Em 2018. Então, eles vão falar algumas coisas importantes. Eu vou fazer um resumo. Que tarefas fazem para fazer dinheiro no RuneScape? Né? Aí vai falar, tem muitas maneiras de fazer dinheiro no RuneScape, né? Pra vida real. Uma versão de school, né? Aí, em primeiro lugar, tem que pegar objetos de valor para comércio de ouro. Na minha conta principal, tem que matar qualquer Zura ou El Vorka. Enfim, deve ser monstro do jogo. Eu joguei RuneScape bem pouco. E só tem que jogar bastante intensidade, né? E tratar de ter um pouco de diversão, né? Ainda que seja repetitivo. E aí, no caso, você troca esse dinheiro por bitcoins. É o que ele fazia, né? E aí ele vai falar aqui sobre quanto dinheiro ele ganhava, US$ 500, de um mês típico. E às vezes até 1.000. E pra Bolívar, provavelmente ele trocar pra Bitcoin e pra uma moeda sem ser Bolívar. Provavelmente o certo seria trocar pra pesos, porque o Bolívar não tem valor. Então o certo seria trocar pra pesos, porque é a moeda que tá sendo transacionada hoje em dia na Venezuela. É o pesos, né? Ninguém usa mais Bolívar, porque não faz sentido. É, provavelmente ele tá trocando pra Bolívia, provavelmente, se ele tá indo lá. Ele vai falar sobre essas questões, sobre ele querer sair do país, da Venezuela, pra ir pra outro país, né? Provavelmente Paraguai e outros, ele fala. E ele fala aqui que o que dá pra comprar com isso? Ah, dá pra comprar coisas como o essencial, né? Supermercado, produtos e tal. E ele vai falar que, por exemplo, ele fazia faculdade. Só que, eu não sei onde tá aqui, aqui, ó. Antes de fazer o RuneScape, ele era estudante de uma universidade. Só que a economia da Venezuela começou a ruir, né? Ele vai falar, é realmente uma situação estranha. Antes, né? E era dependente dos pais. Agora eles são dependentes dele, né? Que é a única forma de conseguir dinheiro de uma forma sustentável lá seria através do Gold Farming. Era uma das formas de fazer isso, né? Então, o que que eu tiro desse exemplo? Primeiro, que ele socialmente conseguiu provar que o que estava fazendo é emprego. E eu vou explicar depois, teoricamente, isso porque é emprego. E está conseguindo sustentar sua família com isso, né? Então, há um valor em Gold Farming, que é o termo geral para fazer dinheiro no jogo, coletando itens, matando monstros, enfim. Há um valor real em Gold Farming. E esse valor, ele não deve ser desprezado. E eu vou explicar por quê, né? Aqui, a China, ela foi inicialmente, até teve uma notícia, eu não consegui achar rápido assim, uma notícia relacionada a Estados Unidos tentando entender, eu acho que era um artigo, o Gold Farming na China, né? O que que era esse Gold Farming na China que estavam falando tanto? Porque a China tava vendo que isso era bem lucrativo, né? Para certas pessoas, né? Aqui no caso, China usando prisioneiros para jogar jogos e farmar. Porque dá dinheiro, né, no caso. Tá fazendo nada aí, vai farmar aí, em vez de ficar batendo, é, fazendo trabalho, sei lá, trabalho forçado, inútil. Vai fazer dinheiro pra pagar suas custas farmando monstro aí. Isso é mais na Coreia e na China que esses jogos são muito mais populares que aqui. Eu sei que aqui é popular, mas lá é tipo uma explosão. E tem muitas pessoas na China, né? Então, mais pessoas jogando, enfim. Tá. É... Eu queria mostrar só um exemplo do Twitch. Tem várias pessoas jogando esse jogo. Outros jogos também, como World of Warcraft. Então, várias dessas pessoas talvez estejam fazendo Warcraft. Estejam fazendo Wood Farm nesse momento. Algumas talvez não.
Então você pode ver como funciona na prática esses jogos, se você não jogou, né? Eu, por exemplo, nunca joguei World of Warcraft. Eu joguei mais Star Wars The Old Republic, Tibia, World Online, Cabal, entre outros jogos. Eu tô jogando mais Neverwinter agora. Mas cada um jogo vai ter suas peculiaridades. Se é da possibilidade de farmar, né? Enfim. Agora, eu quero explicar por que que Tibia e outros jogos são, sim, se você quiser fazer isso sem um emprego, né? E não só Tibia, todos os jogos. Todos esses jogos aqui, não todos, mas grande parte dos que estão em primeiro lugar aqui, Final Fantasy e tal, Lost Ark, New World, eles podem sim ser um emprego se você farmar, fazer good farm, né? Então, por exemplo, esse livro aqui do Friedrich von Weiser, né, da economia austríaca, né? Ele vai falar sobre, ele vai tentar definir o que é valor. O que significa valor real das coisas, né? Primeiro, dinheiro não tem valor nenhum. Papel, não tem valor. Ele pode cair e aumentar porque ele não tem valor nenhum. Dinheiro, ele é volátil, dinheiro fiat, né? Fiduciária, moeda fiduciária, real, dólar, enfim. Ela não tem um valor. O valor, ele vem do, do capital real que você tem. Esse capital real pode ser os investimentos que você faz, pode ser a relação das commodities que você tem, da produção que você tem. Não tem como o dinheiro ele ser algo do nada. Tem que ter uma coisa, uma reserva por trás dele, né? Seja em commodities, antigamente era ouro, né? Então o lastro das moedas era em ouro. Então você não poderia imprimir dinheiro porque você precisaria de ouro para imprimir dinheiro, primeiro. Então, na verdade, alguns economistas, como o Von Mises, por exemplo, advoga por voltar ao gold standard, né, ao ouro, como base da moeda, porque o governo não faz merda com ouro, né? Porque você não tem como imprimir ouro. Você tem que criar, você não pode criar ouro. Agora, dinheiro você pode imprimir, mas dinheiro não tem valor. Então, inovação, produção agrícola, produção industrial, todas essas coisas, quando você tem um número grande de importações, exportações, quer dizer, importações, principalmente exportações, você tem realmente tá mostrando seu valor para outros países, você tem uma valorização maior da sua moeda, não só isso, mas também outras coisas, né? Você paga direito seus débitos, pega crédito, faz crédito para outros países, enfim, sua moeda e outras coisas também fazem sua moeda ter mais valor. O consumo doméstico e exterior do país, enfim. Mas uma questão importante desse livro é a questão uma coisa que o Friedrich von Weiser foi um dos que inventou o termo, que é a utilidade marginal. Então, tudo que você tem na vida tem uma utilidade. Então, por exemplo, a água, ela é útil, certo? Sem água você morre. Porém, ela é bem abundante. Então, mesmo ela sendo útil, ela é tão abundante que o preço dela não é tão alto. Agora, num lugar onde a água é escassa, o preço dela vai ser grande. Ao ponto de que você tiver um iPhone, mas você estiver morrendo de sede, você vai vender o seu iPhone para ter água, se for um caso extremo, né? Porém, num mundo onde a água é abundante, água potável, você vai ter um iPhone, o iPhone vai ser muito mais caro que a água. Por mais que a utilidade dele para a vida humana é menor do que a água. Vocês concordam? Tem pessoa que nem toma água direito, toma outras coisas. Mas mesmo assim você precisa de água do mesmo jeito para lavar a louça, enfim, essas coisas, tomar banho. Então, por mais que ela tenha um valor maior do que outros produtos, ela é algo importante, tem uma utilidade grande. Só que alguns produtos, eles não são necessários, eles não são necessários para a vida humana, mas eles têm uma utilidade para algumas pessoas. Algumas pessoas não gostam de iPhone, outras gostam mais de Android. Mas para pessoa que gosta de iPhone, a utilidade dele é tão grande pela marca e tal, os status, que a pessoa vai lá e compra por um preço muito alto. Não porque o hardware é bom e melhor e vale aquele preço, mas porque é iPhone. E é bom na prática a câmera e tal, mas a pessoa não paga pelo valor real do produto custo. Ela paga pelo valor que ela impõe, que ela deseja pagar, né? Que a empresa vende, ela aceita, né? Embora comprar um Android com o mesmo hardware seria mais barato. Enfim, né?
Então tem essa questão da utilidade das coisas, não só o custo, esse tipo de coisa. Tem também esse daqui do Elger von Bauer, que fala sobre o que é valor. Para que, para que uma coisa tem valor. E principalmente a questão, o final, né? É o bem-estar humano. Que é a escala de utilidade que esse aquele produto tem para as pessoas, o serviço. Então, por exemplo, você vai comprar um curso. Por que as pessoas pagam caro por um curso, né? Porque elas veem uma utilidade. Uma utilidade que pode ser útil para elas no futuro. Então, mesmo que aquele curso não vai fazer elas ricas, mas vai dar um conhecimento interessante para elas, ela vai investir bastante dinheiro para fazer o curso, mesmo que seja caro, né? Porque ela vê uma utilidade e o empreendedor ele tem que entender o quanto que a pessoa está disposta a pagar, o custo dele, né? Mas o quanto a pessoa poderá estar disposta a pagar, né? De repente aumentar a qualidade, enfim, disponibilidade do produto, enfim. Por que você tem esses livros, né? Porque eles explicam o que valor é, né? Uma coisa que eles explicam também é o que é teoria de trabalho. Teoria de trabalho na vida real não é pela dificuldade de fazer os produtos, o custo, mas sim o que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele produto, né? Por aquele serviço. E com relação ao Gold Farming, é exatamente esse o ponto. Por que que dinheiro Gold virtual? Porque o dinheiro in-game, que é o Gold, né? As moedinhas que se armazenam lá na sua bag no jogo, por que que elas têm valor? Por que os itens têm valor? Porque ele tem valor para outras pessoas. Então, sem o mercado do jogo, pessoas que compram esses itens não teriam valor. Então, pela dificuldade de adquirir itens, aquele item vai ter um valor. É diferente da vida real. Na vida real, a dificuldade não está atrelada ao valor. Mas no jogo, na minha opinião, a dificuldade está atrelada. Porque os jogadores, os desenvolvedores, eles podem alterar a dificuldade do jogo e mudar completamente o valor das coisas. A dificuldade, diminuir a dificuldade dos monstros, enfim. Na vida real, não existe isso. Você não diminui a dificuldade da vida real. É tudo a mesma coisa. Você vai minerar ouro, a dificuldade vai ser relativamente a mesma. Você vai estar no mesmo ambiente, enfim. Pode aumentar, você pode ter uma relação, mas no fim, ninguém vai alterar a vida real. Mas no jogo você pode alterar todos os estados do jogo. Por isso a dificuldade vai ser, que é uma teoria de David Ricardo, né? Adam Smith também citou isso. Vai funcionar em jogos. Somente em jogos. Na vida real, não. Então a teoria de trabalho funciona em jogos online, mas não na vida real. Qual que é a questão que a gente tira disso? Você farmar dinheiro em jogos. Então, eu vou deixar de fundo aqui. Por favor, YouTube, não me corte. Tem um cara aqui jogando aqui. Vamos pôr ao vivo aqui. Vou tirar o som. De tir. Vou tirar o Partida som de bem tir baixinho. lá. Tem um cara jogando aí. Vou deixar aqui rapidinho. Então ele tem aqui os itens dele. Ele tem aí o conhecimento dele relacionado ao jogo. É difícil você fazer as coisas provavelmente que ele faz. E o tempo que ele entrega no jogo talvez seja o suficiente pra você falar, não consigo fazer isso. E também o conhecimento também é importante. Tem pessoas que têm um conhecimento grande, uma habilidade de gameplay mecânica no jogo. Entendem bastante os itens, os builds do jogo. Consegue farmar bem. Então, e normalmente quem faz build farming, farma o dia todo. Então, esse valor de mercado, ele não é fácil de ser adquirido, né? Você não fica jogando uma hora do jogo por dia e consegue uma renda. Você precisa jogar o dia todo pra ter uma renda e ter conhecimento alto sobre o jogo, né? Precisa ser um especialista no jogo. Tá. Assim como pra você ter um emprego numa área, você precisa ser especialista na área, né? Pra ganhar bem. Então, nesse caso, pra eles conseguirem o que ele tá fazendo aqui, que nesse caso, como eu não jogo de Warcraft, não sei se é difícil, tem uma dificuldade atrelada, né? Então, deixa eu tirar aqui. Tomara que não me delete aqui. Se eu pegar, por exemplo, Final Fantasy Online, que é um jogo famoso também. O mais famoso atualmente. Vamos pegar um brasileiro aqui. De novo, ele tem aqui os itens dele. Ele tem o personagem. Muitas dessas coisas você paga dinheiro fora do jogo. Então, muito dinheiro que entra no jogo, valor, é de coisas que você paga na vida real.
Se o jogo é pay to win, principalmente, né? Então você compra a espada no jogo com, sei lá, R$ 100, skin no jogo R$ 100, R$ 200, uma build. Enfim, você paga várias coisas fora do jogo pra pegar itens. Isso também inflaciona a moeda do jogo, os itens do jogo, o preço dos itens. Porque você tem mais quantidade de itens entrando. E aí o jogo tem que tirar esses itens pra controlar a inflação. Mas a questão é que tem um valor essas coisas para as pessoas do jogo. E porque tem valor para as pessoas do jogo, uma economia é criada organicamente, né? Então esses jogos eles possuem uma economia e que muitas das vezes a moeda desses jogos, o kaká desses jogos tem mais valor que moedas fiduciárias da vida real. O Tibia Coin tem um valor, como ela tem lastro no euro, ela tem um valor maior real que várias moedas ao redor do mundo. Com certeza maior que o Bolívar venezuelano e que outras moedas também. Então, essa é a questão. Gold farming é emprego. Se farmar dinheiro nos jogos é emprego. Socialmente, talvez não. Socialmente. O que quer dizer socialmente? As pessoas ao redor da pessoa podem acreditar que não. Mas, economicamente, do ponto de vista teórico, é uma forma virtual de conseguir bens. E, gente, quantos empregos hoje em dia são virtuais? E você ganha por produzir conteúdo virtual. Nesse caso, não é uma produção de conteúdo, é uma aquisição de bens virtuais, commodities virtuais. Então, o Gold é uma commodity virtual. É uma commodity é, que tem um valor para as pessoas, um valor imposto pelo mercado. Não é fácil de adquirir. E esse valor, ele é transferido para a vida real. Por incrível que pareça, tem um valor que condiz com a dificuldade para conseguir essas coisas no jogo. Então, por resumo, teoricamente, você fazer good farming. Não tô falando que você tem que fazer isso se e não dá dinheiro, tá? Então, eu tô tentando fazer algo teoricamente, né? Teoricamente é trabalho, né? Agora, algumas pessoas em situações extremas podem tirar dinheiro disso, né? Não é uma forma de ganhar dinheiro. Talvez só te fazer renda extra no máximo. Mas, tecnicamente, se a pessoa conseguir uma renda mínima, com isso é um trabalho. Embora você teria que trabalhar o dia todo pra isso, é complexo, é difícil. Então não é algo lucrativo se você quer ser rico, mas só se você quer uma forma de trabalho diferente, né? Então, isso que é Gold Farming na prática. Tem muito mais detalhes que eu não falei. E eu falei com mais detalhes numa teoria sobre esse tema. Nosso livro na Amazon. Tá na descrição. Então é isso. Até o próximo episódio.